Aí, já estamos gravando. Então sejam bem-vindos. Hoje a gente continua, nós trabalhamos até a última aula um pouco da virtualização, acho que vocês devem lembrar disso. Para quem não lembra, a aula gravada está no YouTube, tá? E nós vimos que virtualização é uma técnica que permite a você rodar sistemas operacionais diferentes ou iguais na tua máquina utilizando uma máquina virtual, tá? Um grande exemplo disso, de um sistema que permite isso, é o VirtualBox, que é um sistema gratuito. Ele foi adquirido pela Oracle, mas é gratuito e vocês podem baixar na máquina de vocês e instalar qualquer sistema operacional que ele suporte, seja para estudar o sistema operacional, seja para aprender a formatar o computador, seja para instalar alguns programas, seja para destruir né, encher de vírus ou apagar arquivos importantes e ver o que acontece, se aproveitando aí do fato de que há um isolamento entre a máquina virtual e a tua máquina real. Tá? Então, quando você vai pôr para rodar uma máquina virtual, você formata o HD dessa máquina, e esse HD, ele é um HD que ele não é o teu HD de verdade, ele cria um HD fake para você, no teu, como um arquivo no teu computador. E tudo que for escrito nesse arquivo, né, nesse HD, pela máquina virtual, ele vai ser escrito nesse arquivo. Então, da mesma forma, não existe acesso direto a dispositivos como placa de rede, placa de vídeo ou qualquer outro. Tá? Então, a virtualização e as máquinas virtuais nos trazem grandes vantagens aí hoje. Tá? Você pode, por exemplo, tá rodando tua máquina com Windows e rodar um Linux virtualizado para fazer testes, rodar algum programa que você queira ver, ou, sabe, fazer qualquer coisa. Dependendo do programa que você utilizar, você vai ter um desempenho um pouco melhor ou um pouco pior, tá? Mas no caso do VirtualBox, se você fizer a instalação dos adicionais de convidado, depois que terminar de fazer a formatação da tua máquina, tem uma opçãozinha lá, dispositivos adicionais de convidado, instala um pacote de aplicativos e de drivers que faz o desempenho ficar muito parecido com o desempenho real do sistema operacional rodando no teu computador. Tá? Claro que tem que levar em consideração que você vai ter dois sistemas operacionais rodando ao mesmo tempo, você vai ter de uma pequena sobrecarga na tua memória RAM, uma pequena sobrecarga no teu processador. Então pode ser que você tenha alguma lentidão aí, principalmente se o computador for um pouquinho mais antigo, se não tiver tanta memória RAM, tá? Mas como eu falei para vocês na aula anterior, é, isso é tudo temporário, né? Enquanto você estiver executando a máquina virtual, o teu processador vai estar em uso, a tua memória RAM vai estar em uso, mas quando você fechar isso, todos esses recursos são devolvidos para você sem problema nenhum, tá? Eu dei exemplo também, acho que alguns lembram, sobre a virtualização, não, a emulação, é aquela técnica de rodar, especialmente utilizada hoje para rodar jogos de outros consoles, tá? De consoles antigos ou não tão antigos em computador, tá? Então você tem um emulador, por exemplo, de PlayStation, que faz com que você possa rodar jogos de PlayStation no seu computador. Você tem um emulador de Super Nintendo que faz você poder rodar jogo de Super Nintendo no teu computador, tá? PlayStation 4 e o Xbox One X e o Xbox One não tem emuladores decentes ainda porque o hardware deles é muito potente, né? Então precisaria de um computador muito parrudo para conseguir pensar em fazer esse tipo de técnica, tá? Mas até o PlayStation 2, o Xbox anterior, o quadradão, você consegue emular sem problema algum. Hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de emulação que funciona online, tá? Ela funciona em navegadores e funciona tanto em computadores quanto em celulares. Então,
Vocês podem entrar e tentar utilizar aí. No caso dos celulares, é um pouco chatinho a questão do teclado, tá? É um pouco chatinho a questão do teclado, porque você vai usar o tecladinho do na tela, e ele não tem todas as teclas, então se você precisar, sei lá, apertar ESC ou apertar Ctrl ou alguma coisa, você não vai ter essa opção no teclado padrão do Android. Mas fora isso, dá para utilizar tranquilamente. Tá, eu vou pôr para apresentar para vocês, então. Aí, o nome dessa página é PCJS Machines, tá? Ou Máquinas PC JavaScript. Ela tenta implementar uma forma de emulação que rode sistemas operacionais direto numa máquina virtual feita em Java, sabe? Em JavaScript, ou em Java, sei lá, e te apresenta isso na tela. Se vocês verem aqui do lado, você vai ver que ele tem uma grande quantidade de softwares e de hardwares diferentes que ele emula. Tá? Então tem uma grande quantidade de coisas que a gente pode fazer. Vamos, por exemplo, dar uma olhadinha no IBM PC aqui. IBM PC, da IBM. Vamos pegar um PC 5150 com display colorido. Tá? E aí ele vai pôr para abrir o sistema operacional que, por padrão, rodava nesse sistema operacional aí. Tá? Aí. Então essa é uma carinha do DOS, não do MS-DOS, não do DOS da Microsoft, mas do IBM DOS, que era um sistema operacional muito comum na época. Esse aqui era de 1981. Para quem fez aí as aulas de programação e trabalhou um pouquinho com linha de comando, vocês vão notar que isso aqui é bem comum, tá? É uma linha de comando padrão. E aqui você tem alguns comandos que você pode rodar para ver o que tem nesse computador e o que dá para fazer. Então, por exemplo, o comando dir faz uma listagem de todos os arquivos que tem no diretório atual. O comando mk. Opa. É que aqui é muito antigo esse DOS. Então, para a gente dar uma olhadinha em como que esses computadores dessa época funcionam. Pra vocês terem uma ideia, esse aqui tem 64K de memória RAM. Tá? Já deve rodar um LAWzinho no médio aí, deve rodar, beleza? E aí a gente tem vários outros. Ó. A gente pegou o 5150, que é muito antigo. Vamos pular para o 5070 com display colorido. Ó, esse aqui já tem 640K de RAM, ou seja, já é um processador de 8 MHz com uma quantidade maior de memória RAM. Primeiro ele está pedindo para mim confirmar a data e o horário. Beleza. Prontinho, agora ele está pronto para ser utilizado. O comando dir faz a mesma coisa, mostra os arquivos que tem lá dentro. Tá? E ele tem aqui esses arquivos, são os arquivos mais básicos que vem com o sistema operacional para você poder utilizar. Formate.com, para formatar alguma unidade, aí, um disquete ou um HD, tá? Os arquivos .c são arquivos de configuração do sistema operacional, os arquivos .com e os arquivos .exe são os arquivos executáveis, então são eles que vão executar algum programa ou alguma coisa assim, tá? Vamos ver, por exemplo, o arquivo, o que será que é esse fast open? Número incorreto de parâmetros. Será que ele já tem uma ajuda? Não, não tem uma ajuda. Foda-se você que está querendo utilizar, tá?
Mas aí a gente já tem uma versão do DOS bem mais nova rodando nesse computador também. Tá? Computadores da linha PC. Aqui só tem a documentação, não tem a máquina, tá? Então a gente já não tem toda essa opção aí. Cadê? IBM PC. TNT. Inclusive, ele tem a opção de te mostrar, de te dar o sistema operacional, inclusive de calculadoras, tá? Então, como eu falei, a virtualização aí é uma técnica que ela é muito versátil. Ela tem uma grande quantidade de possibilidades de uso e ela nos permite ter toda muita coisa, sabe? Então, você pode rodar, ó, aqui não é uma telinha em um programa fingindo que é a calculadora. Ele foi tirado, o firmware foi tirado, né, entre aspas, o sistema operacional dessa calculadora e foi implementado aqui para a gente utilizar como se estivesse utilizando essa calculadora. Ainda nos sistemas operacionais, vamos dar uma olhadinha nas outras do DOS que ele tem aqui. Eagle CPM86, então já é um computador lá de 1983. Vocês podem ver que nessa versão do sistema operacional é um pouquinho diferente o resultado de alguns comandos. Por quê? Porque são versões diferentes desse sistema operacional. Esse aqui não foi feito nem né, não é o mesmo que o anterior, não é da IBM. Esse sistema, ou é uma versão diferente, por isso que ele tem essa carinha diferente. E ele permite também que a gente utilize versões de softwares mais antigas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ah, versões do DOS. Então eu posso pegar até o DOS 7 aí. Só que quando eu coloco o DOS, se eu não me engano, ele vai colocar para mim poder instalar esse DOS. Então, se você quiser alguma vez na vida saber como é a instalação de um DOS, você deseja instalar? Sim, eu desejo instalar. Seja bem-vindo, vamos preparar o DOS 7 para rodar no seu computador, blá, 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 blá. Para continuar, aperte Enter. Opções estão corretas, sim, estamos nos Estados Unidos e usando um teclado padrão Estados Unidos. A data e a hora também estão certas. Alguns drivers que ele pergunta, ou programas que ele pergunta se eu quero instalar, inclusive um antivírus, tá? Suporte a placas padrão PCMC, suporta a linguagem Rex, então backup central, então são algumas coisas que já vinham junto com o sistema operacional desde essa época. E ele vai instalar no caminho C dois pontos contra a barra DOS. Beleza, vamos mandar instalar para ver. Então ele está começando a instalação. Como ele é uma máquina virtual, ele acha que está copiando num disquete, tá? Mas esse disquete é um disquete virtual que roda num HD. Então ele copia extremamente rápido. Agora ele está me dizendo, ó, insira o disquete 2. Vou inserir o disquete 2, vou mandar carregar. Esperamos um pouquinho, vamos torcer que funcione. Quando pronto, aperte Enter. Aí. Vai tentar fazer um reconhecimento. Aí, vai copiar o próximo. Só um minutinho, eu já volto, pessoal.
Aí a nossa instalação continua. Aqui do ladinho vocês vão ver que ele está dizendo qual arquivo ele está copiando no momento, tá? Então, ó, dá para a gente ter algumas noções aí. %50 completo. Ó, essa instalação ela tem 5 disquetes. Lembrando que cada disquete nessa época tinha 1.44 mega, tá? Então, ó, insira o disco 3. Vamos carregar o disco 3. Apertei Enter. Disco 4. E finalmente o nosso disco 5. E o mais legal, pessoal, é que como isso aqui é uma virtualização, essa máquina está rodando em uma máquina virtualizada, é, esse DOS, sistema operacional aqui, ele acha que tem um computador inteiro para ele nem imagina que ele está em 2020 rodando em um navegador aí, sem ter um processador, sem ter memória RAM, ele acha que a gente está apertando ali, tirando o disquete e colocando o outro. Aí terminou a instalação, ele só pergunta se quer atualizar o autoexec.bat e o config.sys, que são arquivos de autoexec, é onde você coloca a lista das coisas que vão ser executadas automaticamente quando o sistema operacional inicializar, tá? Ele existia até, se eu não me engano, no Windows XP ainda você podia utilizar autoexec.bat. Não, acho que o Windows XP foi o primeiro a não ter. Tá? Mas no Windows 95, 98 e no Millennium, você podia utilizar o autoexec.bat para configurar coisas que você queria que rodassem automaticamente quando o sistema iniciava. E o config.sys é uma grande quantidade de configurações do sistema. Tá? Aí terminamos a instalação e eu pressiono alguma tecla. Tá? O computador está reiniciando. Ele está reclamando que está com o disco 5 do DOS. Então ele não... Aí,
Então o C2 ponto, ele não conseguia dar boot pelo disco 5, tá? Disse que eu não quero instalar, porque agora o meu sistema DOS já está instalado, tá? Deixa eu reiniciar essa máquina aqui, só para ter certeza que eu não fiz de alguma coisa diferente. Aí. Então, C2 pontos, ó, reparem que aqui do ladinho tem A2 pontos. A2 pontos quer dizer que eu estou vendo, que eu estou dentro do meu disquete, tá? C2 pontos faz eu mudar para do meu HD. Então, aqui, se eu dar, por exemplo, um comando dir, que lista os arquivos do diretório, ele vai me mostrar os, uau, quatro arquivos que tem aqui dentro, mais um diretório chamado DOS, que é uma pasta onde ficam os arquivos lá dentro, tá? Se eu usar o comando cd, eu posso entrar dentro de um diretório, por exemplo, do diretório DOS, para ver o que tem dentro dele. E aqui, agora sim, eu vou ter uma grande quantidade de arquivos a mais, tá? Desde essa época, a gente já tem muitos arquivos que vêm com o sistema operacional quando ele é instalado, tá? Schedule ali em cima, que serve para fazer agendamento de coisas para serem executadas automático. Se eu der um dir /p, ele vai fazer uma página por vez, tá? E vai parar. Check disk, fdisk, format, são todos, como eu falei para vocês no anterior, o que é .com, tá? O que tem o com ali, ou o que é exe, são os executáveis. E aí a gente tem como rodar esses programas aí. Configuração de teclado, configuração de memória, uma grande quantidade de coisas que a gente pode rodar. Tá? Ejetar, para ejetar, remover com segurança um CD ou um disquete, backup, calculadora, para a gente desligar direito o computador, na época que a gente... Né, hoje você já não deve desligar, puxar direto da tomada, mas na época era pior ainda. Então você tem um comando chamado power para desligar direito. Então esses são os comandos que vêm, né, que funcionam nesse sistema aqui que a gente está rodando. E aqui eu tenho como ver também, a gente viu sistemas, né? Então, sistemas operacionais. Eu posso escolher as versões do DOS, desde lá a primeira PC-DOS bem antiga. Eu tenho os DOS da Microsoft, então eu posso pegar um DOS da Microsoft, o 622, que se eu não me engano foi lançado... Puxa, eu não consegui ver quando ligou ali, deixa eu ver se a gente consegue ver. Ó, aqui é a mesma coisa, ele vai perguntar se eu quero instalar, tá? Então, só para vocês darem uma olhadinha. Pulamos para a próxima tecla com Enter. Configurar o espaço não alocado, formatar o HD da mesma forma que o Windows faz, tá? Só que tudo isso à base de disquetes, tá? Então, o DOS 6.22, que é essa versão, ele tinha 3 disquetes de 1.44 e mais um disquete de suplementar, né, de ferramentas, digamos assim. E a gente já tinha nessa época ferramentas do Norton, por exemplo, imagens de discos, né, de disquetes que vinham com revistas, que daí, como você não tinha internet para baixar programas e coisas assim, era comum você comprar revistas que vinham com alguns programas que você queria. E aí você colocava essa disquete ali e instalava os programas. E PC Magazine foi uma revista muito famosa da época, então aqui tem bastante material dessa PC Magazine, PC Tech Journal, tá? Então a gente consegue rodar qualquer imagem de sistema assim.
tá? E o legal é que ele te dá a opção de escolher arquivo também. Então, se você tem uma imagem de disquete ou de CD na tua máquina, né, que se você baixou de algum lugar e quer ver como é que ela funciona, você pode escolher arquivo aqui e colocar qualquer um para rodar, tá? A gente viu sistemas, tá? Então, aqui também temos a opção de ver versões antigas do Windows, inclusive a instalação delas, tá? Tem algum lugar aqui que tem os sistemas já instalados, mas eu não tô achando, não tô identificando onde é que tá. Então, aí depois qualquer coisa eu faço uma busca mais detalhada no site e vejo onde é que tá esses arquivos, tá? Aqui em software ainda, a gente tem aplicações, então se tem alguma aplicação específica que você quer ver, eu quero ver como é que funciona para fazer a programação em linguagem BASIC, que na época era muito comum. Aqui ele tem máquinas virtuais prontas para você utilizar com BASIC, com Multiplan, que é um editor de planilhas da IBM, Lotus 123, que é um editor de planilha muito bom, que foi comprado depois pela Microsoft, virou a base do Excel, tá? Lotus 123, ferramentas da Microsoft, então aqui são programas, tá? Microsoft Word, isso aqui são versões extremamente antigas desses softwares. E outros aplicativos, demonstrações, tá? Então tinha CDs ou disquetes de demonstração que era quase um tour guiado sobre as coisas que o computador podia fazer. Aqui tem algumas versões de jogos extremamente antigos, então para quem já ouviu falar, por exemplo, no Wolf 3D, a primeira versão do Wolf que rodava em DOS, esse aqui num 386 com 2 MB de RAM, já é uma quantidade absurda de memória RAM, que ele funciona da seguinte forma. Professor, Oi? posso tirar uma dúvida rapidão? Pode, claro. Tem diferença entre chamar essa telinha aí de emulador, de simulador e de máquina virtual? Tem, na verdade, as técnicas de emulação funcionam de uma forma, tá? As técnicas de emulação, elas pegam um arquivo por exemplo, vamos pegar um emulador de videogame, que é onde o exemplo é mais fácil, tá? Ele vai pegar o arquivo do jogo, vai ler esse arquivo linha por linha e vai traduzir para a linguagem do computador atual e vai executar, tá? De uma forma ou de outra, usando uma técnica ou outra, é mais ou menos isso que ele vai fazer. A máquina virtual, não. A máquina virtual, ele cria uma máquina, um HD virtual, um processador virtual, uma memória RAM virtual, e roda esse roda esse sistema operacional em cima dessa máquina virtual, tá? Então, no caso de uma máquina virtual que for bem implementada, os comandos, é um pouco esquisito de explicar, mas os comandos são executados nativamente em cima de um processador virtual. E esse processador virtual que vai depois ver como que funciona com o teu, como que funciona para conversar com o teu processador de verdade e fazer essa distribuição de tarefas. Tá? E um simulador é uma simulação. Tá? Então, quando você simula, você não está rodando o arquivo real, você está rodando um arquivo simulado. Então, alguém vai lá e faz reprograma, faz um programa que funciona igualzinho uma calculadora científica modelo tal. Mas não é o código real da calculadora. É um código simulado que o Davidson foi lá e programou para funcionar parecido ou igual. Tá? Mas, por exemplo, a calculadora real tem um bug. Tem alguma tecla ali que se aperta e faz alguma coisa escondida. E isso não funcionaria no simulador, a não ser que o programador descubra e implemente. Tá? Então, são 3 formas diferentes de fazer
a execução desse tipo de programa. Tá? E normalmente o emulador e a simulação não rodam o sistema operacional. Tá? Já na virtualização você tem o sistema operacional rodando nativo, tá? O que é bem interessante. Só para voltar um pouquinho agora aqui para o barulho e a explicação. Então aqui está o Wolfenstein 3D rodando lá como uma máquina anterior. Como eu falei para vocês, esse programa e esse sistema operacional que tá, né, da época, ele nem imagina que ele não tem um computador de verdade para ele. Ele acha que tem um processador, uma memória, uma plaquinha de vídeo bem antigona para ele. Tem atirando. Uhul! Bora matar os nazistas, tá? Então ele imagina que tem toda uma máquina funcionando para ele poder rodar. Tá? Então isso é algo muito bacana da virtualização aí. Aí tem outros programas que foram ícones da época, ó, Flight Simulator lá de 1984, sabe? Então aqui a gente tem como ver algumas coisas que para entender como que as coisas chegaram no que a gente tem hoje, tá? Então aqui esse aqui não rodou Flight Simulator sozinho, eu não faço. É fast.exe. É uma simulação, como vocês podem ver, bem real. Não sei o que ele quer que eu faça. Sei lá. Então a gente tem uma grande quantidade de aplicativos, e não só jogos, tá? Eu estou mostrando aqui jogos, mas como eu falei, eu quero ver como é que era o Lotus 123, que é o editor de planilhas. Ó. Então aqui ele já te dava uma forma bem interessante de fazer a edição de dados em planilhas. E nessa época, quem sabia trabalhar com esse tipo de planilha era um profissional bem específico, não era muito comum, sabe? Coisas que hoje em dia não se acha nem no cemitério, né? Mas a ideia é bastante interessante. Beleza? E aí a gente tem como ver também. Voltando para os nossos sistemas operacionais, eu tenho como ver, por exemplo, o Windows 1.0. Uau! Tá? Então essa é a versão 1.0 do Windows, que ainda tinha o nome de MS-DOS executivo, executivo do MS-DOS. Ele era uma telinha gráfica que basicamente permitia que você escolhesse e rodasse programas que foram feitos para o DOS. Então você podia entrar dentro você dava boot no teu computador e ele ia entrar no DOS, e aí você mandava rodar esse executivo. E aí ele te dava algumas funções para facilitar seu uso. Tá? Eu não quero salvar. Vamos fechar. Extremamente avançado. Tá? Mas foi assim que a computação em si começou. Calculadora. Tá? Então, nós temos aí exemplos de aplicativos que estão rodando, nesse caso, nessa máquina do DOS, usando o Windows 1.0, tá? O Windows 2.0,
que também não era muito diferente disso ainda. E era para estar rodando. Agora sim. Ó, essa é a versão 2 do Windows. O que, uau, tem uma diferença tremenda da anterior, né? Tá. Então ele já... Algumas mudanças dá para a gente notar, pessoal. Vocês conseguem ver que a lista dos aplicativos, ela não some. Antes, quando eu abri a calculadora, não sei se vocês lembram, sumiu tudo atrás e rodou só a calculadora. Tá? Agora eu tenho as coisas rodando ao mesmo tempo. Ó, calculadora eu rejo, tá? Então são melhorias que foram implementando, né? Foram sendo implementadas com o tempo. Beleza? Windows 2, e depois disso nós temos o Windows 3, que aí sim já tem um pouco mais da carinha, não muito, mas já tem um sistema de janelas, e já começou a utilizar realmente o nome Windows, e não mais executivo do DOS, tá? Ó, gerenciador de programas, de tarefas, né? E ele tinha aí acessórios e jogos. Então eu podia ver o gerenciador de arquivos, que ele ia me mostrar os arquivos que tinha dentro desse meu HD. Ele já tinha um esquema de cores, de 8 cores, né? Nessa época, desde que, lógico, o teu computador e teu monitor suportassem, mas aí ele já tinha coisas que você podia executar nele. Ó, editor de texto. Lembrando que aqui já tem aquela função de rodar as coisas ao mesmo tempo. Ó. Então eu tenho como ir invertendo entre um programa e outro sem necessariamente precisar fechar. Tá? E aí essa foi a terceira versão do Windows, que também ainda não é muito famosa. O Windows ficou mais famoso no próximo, que foi o 3.1 e 3.11, tá? Mas aí já são 10 horas, então 3.1 e 3.11 eu passo para vocês na nossa próxima aula aí, beleza? Qualidade de planilha, isso mesmo, Léo. Mas para a época, né, já tem todo... Eu jogava Wolf. Então, o Wolf, né, o Wolfenstein 3D, ele é a base do jogo que hoje tem uma grande quantidade de remakes e primeiro, aquela versão foi portada para vários consoles, tá? Tem até a Super Nintendo e outros videogames que tem. E hoje tem vários jogos mais atuais, né? Tem toda uma linha de Wolfenstein que a ideia roda normalmente, ou grande maioria das vezes, em volta aí da temática nazista, que foi a que esse primeiro jogo implementou. E dos mega monitores. Bem isso. Beleza, pessoal? Para hoje é isso. Vou deixar uma tarefinha para vocês no Classroom sobre o DOS e vou deixar o link dessa página, tá? Basicamente é pcjs.org, tá? A ideia deles é fazer meio que um arquivo de sistemas legados, né? Um arquivo que você possa pôr para rodar qualquer coisa,
E tem uma função bem legal que eu, pelo menos, acho interessante, que é a função Surprise Me, ou Me Surpreenda, onde ele escolhe algum dos computadores que ele tem na base de dados deles e abre direto para você poder utilizar. Beleza? Então tá, obrigado pela atenção aí. Estou encerrando a gravação.